Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, estou aqui para mais um vídeo do Joule, nessa vez para resolver alguns exercícios sobre a primeira fase da Unicamp, que são justamente os exercícios que eu postei na lista do Classroom. Eu tentei aqui pegar um de cada tema, que são os temas principais que caem no vestibular, e principalmente na Unicamp, e eu espero que eu consiga ajudar vocês a tirar suas dúvidas. Então, vamos começar aqui. O primeiro exercício, ele é sobre conjuntos e ele também envolve inequações, como vocês podem ver. Vamos ver aqui. Considere os conjuntos. A são todos os valores de x reais, tal que essa equação é respeitada. Então, são todos os x em que x ao quadrado menos 2x menos 24 é menor do que zero. E tem o B, que é igual a todos os valores de x na equação 2x menos 7 é menor ou igual a zero. Bem, a nossa pergunta aqui é: quantos números inteiros pertencem à intersecção A com B? A intersecção, ela diz respeito aos elementos que tem tanto no A quanto no B. Mas para isso, para saber quais são os elementos, a gente vai ter que achar esses x's aqui. Então a gente compara e vê quais deles estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Para isso, ó, vamos desenhar os gráficos dessas funções, porque nós temos duas funções aqui que devem ser respeitadas. Ó. Na A, o x ao quadrado menos 2x menos 24 tem que ser menor do que zero. Então, para isso, vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 24. Isso aqui é um x, tá? Porque aí a gente vê quando que essa função, ó, se a gente achar quando que f de x é menor do que zero, a gente vai achar quando essa equação é menor que zero. Então vamos desenhar essa função no gráfico. Para isso, o mais importante para a gente é achar as raízes, que é achar quando que f de x é zero. E para fazer isso, a gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara. Então, primeiro, ó, vamos achar o delta dessa equação, que é b ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 24. Isso aqui é igual a 4, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 24 dá 96. Ou seja, o delta é igual a 100. Então, ó, o nosso x ele é igual a menos b, 2, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a, que é 1. Então, a gente vai ter aqui 2, mais ou menos raiz de 100 é 10, sobre 2. Aqui nós temos duas opções. Primeiro, 2 mais 10 é 12 sobre 2, que é igual a 6. Segundo, 2 menos 10 é menos 8, sobre 2 vai dar menos 4. Ou seja, a nossa função f de x ela é zero quando o x é 6 ou 4. Então vamos colocar aqui no nosso gráfico, menos 4 inclusive. Menos 4 aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, né? Então, aqui a função é zero. E como essa função aqui tem um coeficiente a positivo, ou seja, um número positivo está multiplicando o x ao quadrado. Porque aqui, ó, como não tem nada, é 1 vezes x ao quadrado. Como isso é positivo, a concavidade dela é para cima. Ou seja, a nossa função vai ser mais ou menos assim, ó. Óbvio que eu vou estar extrapolando, ela não é assim, mas é só para ter uma ideia de onde ela é positiva e onde é negativa, que é isso que a gente quer achar. Ó. Então essa aqui é mais ou menos a nossa função. Então, ó, ela vai ser negativa nesses pontos aqui, ó, quando o x for esses pontos, e ela vai ser positiva para cá, quando o x for menor que menos 4, ou para lá,
quando o x for maior do que 6. E ela é zero no menos 4 e no 6. Então, ó, a gente sabe que a f de x vai ser menor que zero quando o x for menor do que 6 e maior do que menos 4, que é esse intervalo aqui da barriguinha da função, né? Então, esses são os valores de x que a gente tem no nosso conjunto A. Agora, vou mudar de cor aqui, vamos calcular o conjunto B. Vamos fazer a mesma coisa, vamos imaginar uma função g de x, que é igual à nossa função do B. E aí depois a gente vê quando que a g de x é menor ou igual a zero, ok? Então, ó, a g de x é igual a 2x menos 7. Como essa função aqui ela é afim, o maior grau do x é 1, ela vai ser uma reta. Assim. Então, para a gente achar ela, basta a gente achar dois pontos e aí traçar uma reta a partir desses pontos, ok? Então, ó, vamos pensar em alguns pontos fáceis de desenhar. No g igual a 4. No x igual a 4, né? A g de 4 vai ser 2 vezes 4 menos 7. Isso aqui é igual a 8 menos 7. E assim a gente consegue 1. Ou seja, quando o x for igual a 4, ó, 1, 2, 3, 4, aqui, a nossa função vai ser igual a 1, nossa g de x. Vamos tentar agora com g igual a 1. Com x igual a 1, né? A g de 1 vai ser 2 vezes 1 menos 7. Isso aqui é igual a 2 menos 7, que dá menos 5. Então, quando o nosso x for 1, aqui, nossa função vai ser menos 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, aqui. Com base nisso, a gente consegue tracejar como é a nossa função. Aqui está bem feio, porque eu não consigo usar uma régua aqui na mesa. Mas ó, essa aqui é a nossa função. E ela continua subindo para sempre e descendo para sempre. Agora a gente quer achar quando que o g de x ele é menor ou igual a zero. Para isso, basta a gente olhar aqui no gráfico e ver quando que a nossa função azul ela está abaixo da linha dessas setinhas azuis, né? Então, ó, ela ocorre aqui, ó. Tudo isso aqui está abaixo do zero. Aqui, ó, g de x é menor que zero, ele é negativo. Então, todos esses valores, eles incluem. Então, para isso, ó, para que a g de x seja menor ou igual a zero, a gente precisa que o x seja menor ou igual a... Aqui, ó, eu tenho que achar esse ponto aqui onde ela cruza. Para isso, basta eu achar quando que ela é zero, né? Então, ó, a g de x ela vai ser igual a zero. Então, eu tenho aqui 2x menos 7. Aí eu isolo o x, ó. Ou seja, 2x é igual a 7. Então, x é igual a 7 sobre 2, que é 3,5. Então, ó, aqui é 3,5. Então, quando o x... Ops, aqui está errado. Desculpe, errei o sinal. Quando o x for menor ou igual a 3,5, a nossa função vai ser menor ou igual a zero. Porque, ó, aqui o x é 3,5. Conforme ele vai descendo, a nossa função vai caindo para sempre. Então, essa é a condição. Esses aqui são os valores que estão no conjunto B. Qualquer valor menor que 3,5. Agora, a gente quer achar os números inteiros que pertencem à intersecção do A com o B. Ou seja, os inteiros que estão tanto no A quanto no B. Ora, no B, ó, a gente vai ter quais inteiros? O maior deles é o 3, né? Porque o x pode ser no máximo 3,5. A gente tem o 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. E aí a gente vai indo para sempre. O B tem números infinitos. Agora, o A, deixa eu mudar de cor.
O A, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele é limitado, ó. Se a gente olhar aqui em cima, deixa eu ver se vocês conseguem ver, inclusive, ó, aqui, ó. O A aqui, ó, como eu calculei, desculpa, acho que não deu para ver, mas ó, aqui eu igualei o A a uma função, aí eu peguei a raiz dessa função, que é o 6 e o menos 4, então o x tem que estar entre menos 4 e 6 para que a função seja negativa, ó, porque a gente está nessa área aqui. Então, ó, o A ele vai do menos 4 até o 6. Então ele tem, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Agora a gente só precisa ver quais números inteiros estão nos dois. Então, ó, o 3 a gente tem, o 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2, menos 3. O menos 4 também, né? Porque ele está no B. Mas a partir do menos 5 a gente não tem no A. Então, ó, a gente tem esses valores aqui, ó. Ok? Na verdade, desculpe, acabei cometendo um erro. O x ele tem que ser maior do que menos 4 e menor do que 6. Então, ó, ele não pode ser 6 nem menos 4. Então, esses dois não estão. Ou seja, os valores que estão tanto no A quanto no B são esses daqui, ó. Esse. São 7 valores. Estão tanto no A quanto no B. Então, a nossa resposta aqui é o 7, ok? Vamos para o próximo agora. Vamos agora para o exercício 2, que é sobre polinômios. O polinômio p de x, 2x ao cubo, mais ax ao quadrado, mais bx mais c, é divisível por 2x ao quadrado, menos x mais 4. O valor de c mais 2b menos a é... Ok. Então aqui nós temos que achar o valor dessa equação com base nessas três incógnitas do polinômio p de x. Para isso, ó, vamos primeiro nos atentar a uma informação muito importante. Deixa eu pegar aqui. O polinômio é divisível por esse outro termo aqui. Isso quer dizer que se a gente pegar 2x ao cubo, mais ax ao quadrado, mais bx mais c, e dividir por 2x ao quadrado menos x mais 4, a gente vai eventualmente, depois de colocar os valores aqui, chegar em zero. Então não vai ter resto essa divisão. Então vamos pensar quais valores, quais potências de x a gente pode dividir esse termo. Não pode ser, por exemplo, uma potência 2. A gente não pode dividir esse polinômio por um mx ao quadrado. Porque quando a gente multiplicar aqui o x ao quadrado com o x ao quadrado, vai dar x à quarta. E aqui não tem nenhum termo x à quarta. Então esse x à quarta nunca vai ser cancelado. Então nunca daria zero se a gente tivesse o mx ao quadrado. Então, ó, esse termo não pode acontecer. E nenhum termo maior do que ele, porque a gente teria o mesmo problema com x à quinta, x à sexta e tal. Mas a gente pode dividir ele por um mx, um x com qualquer valor. Por quê? A gente vai conseguir um x ao cubo, multiplicando isso aqui, aí um x ao quadrado aqui e um x normal aqui. E todos esses termos a gente tem nessa equação. Então eles podem ser cancelados dependendo do valor do m. Então isso é plausível. E além disso, a gente também pode adicionar um termo com x elevado a zero, que dá 1, né? Que é um termo independente, porque a gente vai ter mais um termo ao quadrado, um termo normal e outro termo x a zero. Então, ó, o que essa equação quer dizer? Que se a gente fizer essa divisão aqui, ó, x ao quadrado, mais x à terceira, x ao quadrado, mais bx mais c, dividido por 2x ao quadrado menos x mais 4, a gente chega em mx mais
n. Isso quer dizer que essa aqui é uma equação que é verdade, né? A gente só tem que achar o valor de m, n e das outras incógnitas. Então, ó, o que a gente pode fazer? Vamos passar esse polinômio aqui multiplicando. Então, aí, ó, a gente vai tirar ele daqui. E aqui a gente vai adicionar 2x ao quadrado menos x mais 4, ok? E agora vamos realizar essa multiplicação, vamos fazer a distributiva desses termos, ó. Então, a gente vai ter aqui x ao cubo mais a x ao quadrado mais bx mais c vai ser igual a, ó, 2mx ao cubo menos mx ao quadrado mais 4mx mais 2nx ao cubo menos nx mais 4n. Ok. Distribuir tudo, abrir a multiplicação. Agora vamos começar a achar o valor das incógnitas. Para isso, a melhor forma de encontrar elas é analisando as potências de x, ó. Porque a gente sabe que, ó, essa aqui, a gente sabe que se aqui tem um x ao cubo, esse valor tem que ser igualzinho ao outro, o coeficiente. Porque esses x ao cubo aqui eles são iguais, eles são uma equação. Então, ó, só disso eu sei que 2x ao cubo é igual a 2m x ao cubo. Então, ó, eu posso cancelar o x ao cubo dos dois lados e ficar com 2 é igual a 2m. Ou seja, 1 é igual a m. Dividindo tudo por 2. O que faz sentido, porque se aqui eu tenho 2x ao cubo, aqui desse outro lado eu tenho que ter 2x ao cubo também, para eles se cancelarem. Então, ó, eu consigo simplificar agora toda a equação, porque eu sei que m é igual a 1. Então, aqui é 2x ao cubo, x ao quadrado, 4x, 2nx ao quadrado, nx mais 4n. Agora, vamos analisar as outras potências para achar o valor de a, b e c, né? Primeiro aqui com a, eu sei que ax quadrado é igual a menos x quadrado mais 2nx quadrado. E como o x quadrado aparece em todos os termos, eu posso dividir todo mundo por x quadrado, chegando nessa relação. A igual a menos 1 mais 2n. De maneira similar, posso fazer com o b. Bx é igual a 4x menos nx. Cancelo o x em todos os lados, todos os termos. B é igual a 4 menos n. E por último, c é igual a 4n. Aqui eu não preciso cancelar nada. Mas aqui eu não achei o valor absoluto dos números, né? Eu achei eles em relação ao n. Só que vejam bem, eu não preciso achar o valor de cada um, eu preciso achar o valor dessa equação. E talvez eu consiga resolver ela mesmo sem achar o valor de n. Vamos ver, ó. Tem que achar isso aqui, c mais 2b menos a. Vamos substituir pelo que a gente achou, ó. 4n mais 2 vezes 4 menos n menos 1 mais 2n. Aqui a gente vai ter 4n mais, ficou meio ruim, 4n mais 8 menos 2n mais 1 menos 2n, ok? E aqui a gente tem, ó, 4n menos 2 menos 2. Então isso aqui, ó, vai se cancelar. Os n's vão acabar se cancelando. E a gente vai ficar com 8 mais 1, que dá 9. Então, mesmo a gente não tendo o valor do n, a gente conseguiu achar o valor dessa equação toda, que é 9. Ok? Esse aqui é o exercício 2. Vamos agora para o próximo. O 3, ele é um exercício sobre funções. Uma transformada de Möbius é um quociente de polinômios de grau 1.
Essas transformações são muito importantes em computação gráfica e também na área de engenharia conhecida como processamento de sinais. Considere a função, está aqui a função, definida para qualquer x real menos x igual a 1. Essa é uma versão simplificada de uma transformação de Möbius. Ok. O exercício quer que a gente ache a função inversa do f de x. Então, ó, vamos ver. A função inversa, que é denotada por esse símbolo aqui, ó, f menos 1 de x, ela é encontrada depois que a gente faz dois passos específicos. Primeiro, a gente tem que trocar tudo que é f de x por x e tudo que é x por f menos 1 de x, para achar a inversa. Então vamos fazer isso, ó. A gente tem que x é igual a f menos 1 de x mais 1 sobre f menos 1 de x menos 1. E agora o segundo passo é a gente isolar esse f de menos 1 de x. Porque aí a gente consegue achar a função inversa, né? Porque isso aqui não é uma função. Ela está em cima e embaixo. A gente precisa isolar ela para ficar uma função bonitinha. Vamos então fazer isso, ó. O primeiro passo aqui que eu faria é passar esse dividendo aqui para o outro lado. Então a gente vai ficar com f menos 1 de x menos 1, x é igual a f menos 1 de x mais 1. Tá. Agora eu vou aplicar a distributiva aqui nesses dois termos. Vou fazer aqui embaixo. A gente vai ficar com x f menos 1 de x menos x é igual a f menos 1 de x mais 1. Tá. Agora, vamos passar esse termo para cá e esse para cá, para a gente colocar tudo que é f menos 1 de um lado e tudo que não é do outro. Então, a gente vai ter x, f menos 1x, passa menos, né? Menos f menos 1, x, igual a 1 mais x. E agora, vamos fazer o inverso do que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente fez a distributiva, aqui nós vamos pegar os termos semelhantes e explicitar eles. Então, f menos 1 de x, a gente põe um parênteses, tudo que está multiplicando, vem aqui x menos 1, ok? Eu fiz a distributiva ao contrário aqui, só isso. Então fica aqui 1 mais x. E o último passo é a gente passar dividindo isso, vai ficar f, a inversa de f de x é igual a 1 mais x sobre x menos 1, que é a mesma coisa, né, que x mais 1 sobre x menos 1. Então, esse é o valor da inversa da nossa função de Möbius, transformação de Möbius. Então, agora vamos analisar as alternativas. Ó. A gente pode ver aqui que a invertida, a inversa, ela é igualzinho à função original. Então, ó, dessas alternativas, a única que faz sentido é a, porque ela é igual à sua normal, menos quando x é igual a 1, que é o mesmo parâmetro que a gente tem aqui em cima, né? Porque quando x é igual a 1, a gente tem uma divisão por zero embaixo, que não faz sentido, porque a função não está definida quando é dividida por zero. Então, essa é a nossa resposta final. A função inversa é igual à função normal. Ok? Vamos agora para o exercício 4, mais um sobre função. Aqui diz: a parábola y igual a menos x ao quadrado mais bx mais c intercepta o eixo x nos pontos P0 e Q0. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pelas equações y igual a 2x mais 1 e y igual a 1 menos x sobre 2. O valor de P mais Q é... Ok, aqui a gente precisa... Vamos organizar as nossas informações, porque tem bastante coisa aqui nesse exercício. Ó. Primeiro, ele diz que P e Q são raízes. E se a gente lembrar daquela regra da soma e produto para as raízes de uma parábola, a gente consegue fazer esse exercício com muito mais facilidade, porque ó, sendo P e Q as raízes, nós também sabemos que P mais Q é igual a menos B sobre A,
que é a soma das raízes, e P vezes Q é igual a C sobre A, sendo que A é o menos 1, o B aqui é o B, né? E o C é o C. Então, a gente só precisa usar essa fórmula aqui, porque aí a gente vai ter o P mais o Q, que é exatamente o que a gente quer, ó. O A nós já temos, que é menos 1, então P mais Q é igual a B menos B, né? Sobre menos 1. E isso aqui é igual a B. Então, para achar P mais Q, basta a gente achar o B. Então, agora, vamos usar essas duas retas para tentar achar o B, ó. Primeiro, ele diz que a parábola, ela corta essa equação aqui em um ponto. Então, ó, eu vou chamar isso aqui de YP, aqui eu vou chamar de Y1 e aqui Y2. Então, ó, isso quer dizer que o YP ele é igual ao y1 em um ponto só, porque ela corta o y1, então existe um ponto que elas são iguaizinhas para elas estarem no mesmo ponto. Ou seja, isso significa que menos x ao quadrado mais bx mais c é igual a 2x mais 1 em um ponto. Se eu passar tudo para o outro lado, ó, eu vou ter menos x ao quadrado mais... Aqui eu vou colocar o x em evidência, então vai ficar b menos 2x, eu passei esse menos 2 para o outro lado, mais c menos 1. Isso aqui é igual a zero. E ó, isso daqui é uma outra equação do segundo grau. E vejam bem, isso aqui só é zero em um ponto, porque o yp só é igual ao y1 em um ponto, então isso aqui só acontece em um ponto. Logo, se a gente calcular o delta dessa equação que a gente achou, ele tem que dar zero. Porque se o delta dá maior do que zero, então a equação tem duas raízes, ou seja, ela corta o zero em dois pontos. Mas, como isso aqui só acontece em um momento, só pode ter uma raiz. Ou seja, o delta, chamar o delta P1, que é da parábola e da reta 1, ele é igual a zero, com certeza. Mas, ele também é igual a b ao quadrado, que é b menos 2 ao quadrado, né? Porque isso tudo é b, menos 4 vezes A, menos 1, vezes C, que é C menos 1. Esse aqui é o delta P1. Mas agora vamos fazer a mesma coisa com a reta 2, ó, para ver se a gente consegue sumir com esse C de algum jeito para achar o nosso B, né, ó. Então, ó, existe um ponto em que x ao quadrado mais bx mais c é igual a 1 menos x sobre 2. Passando tudo para o outro lado, a gente chega em x ao quadrado mais b mais 1 sobre 2x, né? Vou passar isso aqui para o outro lado. Mais c menos 1. Isso aqui é igual a zero. Então, se a gente calcular mais uma vez o delta, mas dessa vez o delta P2, que também deve ser zero, porque essa equação aqui ela só é zero em um ponto, que é o ponto em que elas se encontram, né? Porque ela só é verdade em um ponto. Então, a gente vai ter aqui que o b ao quadrado, ou seja, b mais 1 meio ao quadrado, menos 4 vezes o a, que ainda é menos 1, e o c ainda é c menos 1. Tá. Agora, a gente tem essas duas equações, né? Zero igual a isso e zero igual a isso. E se a gente notar, esse lado aqui da equação é igualzinho a esse. São o mesmo termo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar aqui, ó. Eu vou passar isso daqui para o outro lado para dizer que menos b menos 2 ao quadrado é igual a menos 4 menos 1 c menos 1. E agora eu posso colocar isso daqui no lugar disso daqui, porque aí a gente vai ter uma equação que só depende de b, ok? Então, ó, vou fazer isso aqui. Deixa eu só ver se vocês conseguem me ver. É, a câmera não está escondendo nada. Então, ó, o que eu vou colocar? Zero
Eu vou usar essa equação aqui de baixo. 0 é igual a b mais 1 sobre 2 ao quadrado, menos b menos 2 ao quadrado. Agora, vamos desenvolver esses dois quadrados para conseguir encontrar o b, ó. 0 é igual a, aqui, ó, b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes b vezes meio da b, mais o quadrado do segundo, que é 1/4. Aí, menos tudo aqui, ó, b ao quadrado, primeiro quadrado, vezes 2 vezes o primeiro, 2b, vezes o segundo, menos 4b, mais o quadrado do segundo, que é 4. Ok. Então, aqui a gente vai ter 0, vou só tirar agora do parênteses aqui, ó, b ao quadrado, mais b, mais 1/4, menos b ao quadrado, mais 4b, menos 4. Tá. Aqui dá para eu simplificar algumas coisas, ó. O b ao quadrado cancela. Esses b's aqui eu posso somar. Então, ó, 5b. E 1/4 menos 4, eu posso subtrair também. Ó, 1/4, eu vou continuar com 1/4. Mas o 4 eu vou colocar em base 4. Então, ó, vai virar menos 16 sobre 4. Isso aqui, ó, vai ser igual a 1 menos 16 menos 15 sobre 4. Aqui é um menos. Ou seja, vou fazer aqui em cima, nós temos 5b menos 15 sobre 4 é igual a 0. Então, eu vou passar o menos 15 sobre 4 para o outro lado, ó. 15 sobre 4 é igual a 5b. Aqui basta eu passar o 5 dividindo. Deixa eu ver se dá para ver ainda. Boa. Aqui só eu preciso passar o 5 dividindo. Então, b é igual a 15 sobre 4 vezes 5. Esse 15 eu consigo simplificar, vira 3 e aqui 1. Então, b é igual a 3/4. E como b é igual a p mais q, nós chegamos que a nossa resposta final é 3/4. Esse exercício eu achei bem difícil, mas eu decidi colocar porque se vocês conseguirem fazer isso aqui, vocês conseguem fazer a grande maioria dos exercícios de parábola, ok? Vamos agora para o próximo. Vamos agora para o 5, que fala um pouco sobre probabilidade. João e Maria estão passeando pela floresta. Para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, sendo 60 pretas, 60 brancas e 40 pretas. A cada 5 passos, eles retiram aleatoriamente uma pedrinha da sacola e jogam-na no chão. Quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 pedrinhas brancas e 25 pretas. Qual a probabilidade de as próximas duas pedrinhas serem brancas? Bem, para isso, nós precisamos ver quantas pedrinhas eles ainda tinham na sacola, né? Primeiro, para ver qual é a chance de sair as duas próximas brancas. Ó, eles começaram com as brancas, eles começaram com 60, mas eles perderam 35 no caminho. Então eles só têm 25 sobrando. E as pretas começaram com 40 e já perderam 25. Então eles só têm 15. Então no total, né, eles ainda tinham 40 pedrinhas na sacola. Ó, a probabilidade das duas pedrinhas serem brancas, ela acontece quando eles jogam as duas pedras, as duas próximas. A primeira é branca e a segunda é branca também. Como esses eventos são independentes, para a gente calcular a probabilidade dos dois acontecerem em sequência, a gente multiplica a probabilidade de cada um acontecer. Então, ó, no primeiro, a gente teria 25 pedrinhas brancas de 40. Então, se eles pegassem uma ao acaso, uma das 40, 25 delas seriam brancas e as outras 15 seriam pretas. Então a chance de qualquer uma ser branca é 25 sobre 40, né? Porque cada pedra tem a mesma chance de ser puxada. Então 25 sobre 40. Aí no B, a chance muda um pouquinho,
Porque se no A a gente tira uma pedra branca, a gente vai ter uma pedra a menos e uma branca a menos, né? Então, ó, no B não, no segundo a gente teria 24 sobre 39, porque a gente tem tanto uma pedra branca a menos quanto uma pedra a menos, né? Que ela já foi tirada. Aqui a gente vai ter um grande número, 25 vezes 24 sobre 40 vezes 39, mas dá para simplificar. Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, dividir por 4 e aqui também. Então aqui vai dar 6 e aqui 10. Também posso dividir aqui por 5, vai dar 5. E aí para isso eu tenho que dividir aqui por 5 também, dá 12. Mais uma vez eu posso dividir aqui por 2, dá 3. Caramba, o 3 fica muito ruim. E aqui por 2 dá 1. Então vai ficar 5 vezes 3 sobre 39. Mas eu ainda posso dividir esse 3 por 3, que dá 1, e o 39 por 3, que dá 13. Acho que agora não acabou, né? Então, ó, essa chance é de 5 sobre 13. Então, quando eles pegarem duas pedrinhas, uma e depois a outra, a chance das duas serem brancas é de 5 sobre 13 avos, que aqui. Está aqui a nossa chance. Esta é a nossa resposta, ok? Vamos agora para o próximo. Exercício 6, esse aqui é sobre geometria plana. Sr. Gauss tem uma pizzaria chamada Pizzaria que vende dois tipos de pizzas circulares. Uma individual de diâmetro Agora, no exercício 6, temos uma questão de geometria analítica. Sr. Gauss tem uma pizzaria chamada Pizzaria, que vende dois tipos de pizzas circulares. Uma individual, de diâmetro D, e uma de 20 centímetros de diâmetro, partida em quatro pedaços iguais. Considerando que o preço de uma pizza é proporcional à sua área, qual precisa ser o diâmetro, qual precisa ser o valor de D, desculpa, para que quatro pizzas individuais custem o mesmo que a pizza mencionada, de quatro pedaços. Ok, então deixa eu pegar aqui a caneta. A gente quer que a gente quer ter uma pizza individual aqui, caramba, com diâmetro D. Nós queremos que ela seja igual a 1/4, tá, não ficou tão bonito, de uma pizza de diâmetro 20 cm. Por quê? A gente quer que ela tenha 1/4 do seu valor. E nessa pizzaria, o valor é proporcional à área. Então a gente quer que essa pizza aqui, que eu vou chamar de A, ela tenha 1/4 da área da pizza B. Então para isso, vamos primeiro calcular a área da pizza B, ó. A área de um círculo, nós sabemos que é igual a π raio ao quadrado. Então aqui, ó, nós temos π vezes 20 ao quadrado. E isso é igual a π vezes 400. Essa aqui é a área em centímetros quadrados, né? Nossa, tá, o PowerPoint ele dá uma modificada nas minhas letras. Mas nós queremos então que a área do A seja igual a 1/4 da área do B. Então, ó, π vezes 400 sobre 4. A gente quer 1/4. Então, né, aqui é uma simplificação que a gente pode fazer. O A tem que ter π vezes 100 de área. Mas nós também sabemos que a área do A ela é igual a π vezes d ao quadrado. Então aqui o π, ó, nós podemos cortar dos dois lados e basta a gente descobrir quanto é esse d aqui. Para isso vamos fazer a raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de d ao quadrado é d. Então aqui nós chegamos facilmente que o d é igual a 10 centímetros.
Então, uma pizza de 10 centímetros tem 1/4 da área de uma pizza de 20 centímetros. Isso faz sentido, né? Porque o raio ele vai mudar em uma direção, mas a área muda com o quadrado do raio. Então, se o raio dobra, a área vai quadriplicar. Se o raio aumentasse em 3 vezes, a área ia aumentar em 9 vezes, porque é o quadrado do raio o aumento dela. Então, faz todo sentido, né? Vamos agora para o exercício 7, um exercício de sistema de equações lineares. Para qual valor de A o sistema de equações lineares admite infinitas soluções? Bem, aqui a gente pode fazer de algumas formas. A gente pode fazer, por exemplo, usando determinante de matriz 2 por 2, mas tem uma forma mais simples de fazer isso, ó. Para que o sistema tenha infinitas soluções, basta que essas duas equações aqui elas sejam linearmente dependentes. Então, para que elas sejam linearmente dependentes, uma tem que ser múltiplo da outra, totalmente. Então, para isso, ó, a gente precisa, por exemplo, que esse valor aqui seja igual a esse, que esse valor seja igual a esse e que esse seja igual a esse. Porque, por exemplo, se elas forem iguaizinhas em valor, a de cima e a de baixo, elas vão ser uma cópia idêntica uma da outra. Então aí sim elas vão ser linearmente dependentes. Então para isso, ó, a gente precisa que o A seja igual a 4 menos 5 ao quadrado. A gente precisa que menos 1 seja igual a A. A gente precisa que o módulo, o módulo de A tem que ser igual a 1. Então, ó, essas três equações precisam ser verdadeiras para que essas equações sejam linearmente dependentes. E para isso, né, a gente pode simplesmente testar algum valor e ver se ele funciona para as três, ó. Por exemplo, aqui nessa segunda, ela só é verdade se o A for igual a menos 1. Então aqui, ó, o A tem que ser igual a menos 1. E vamos testar se menos 1 é uma resposta que faz sentido para as outras duas. Aqui, ó, se a gente trocar A por menos 1, a gente vai ter menos 1 igual a 4, menos 5, menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 1, 4, menos 5 vezes 1, ou seja, menos 1 igual a menos 1, que aqui, né, vai ficar 4 menos 5. Então, está fazendo sentido, menos 1 igual a menos 1, tudo certo. E aqui, ó, se o A for igual a menos 1, a gente tem que o módulo de menos 1 é 1, que também faz sentido. Ou seja, quando o A é igual a menos 1, as três porções dessa equação linear ficam iguais. Ou seja, a equação toda fica igual. Ou seja, elas ficam linearmente dependentes, elas ficam linearmente dependentes, e por causa disso, elas admitem infinitas soluções. Porque qualquer valor de x e de y vai fazer esse sistema ser verdade. Porque, na verdade, a gente não tem duas fórmulas aqui. A gente tem uma fórmula repetida duas vezes, quando a é igual a menos 1. Então, qualquer par de valores para x e para y vai dar uma resposta certa. Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos agora para o exercício 8 sobre geometria espacial. Um recipiente cilíndrico de altura h tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R nesse recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como ilustrado na figura a seguir. Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a altura de água antes e depois do mergulho da esfera é igual a... Tá. Então, ó, vamos fazer uma análise. No início, o cilindro aqui, ele está com uma altura h de água, né? E ele tem um raio igual a 2r, porque o raio da esfera é r e ele tem o dobro do raio. Então, ó, vamos calcular o volume inicial de água que a gente tem aqui, ó. O volume em um cilindro
ele é igual à área da base vezes a altura. A área da base é um círculo. Então vai ser o que a gente já fez agora há pouco, que é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que é um quadrado. O raio é 2r. Então a gente vai ter 2r ao quadrado vezes h. Então, ó, o nosso volume vai ser 4 raio ao quadrado, né? Vezes h vezes π. Esse é o nosso volume inicial de água, que também é o volume final de água, né? Porque a quantidade de água não muda. Mas enfim. No final, ó, a gente vai ter uma altura que é h mais x, que a água sobe um pouco. Então, o x é o valor que a gente quer achar. Vamos ver, ó. A gente sabe que o volume final, aqui eu vou chamar de volume cilindro, ele é igual ao volume do cilindro mais o volume da esfera, porque a esfera foi adicionada aqui dentro e aí a água subiu. Então agora a gente só precisa calcular esse volume aqui da esfera. Então vamos fazer isso, ó. O volume de uma esfera, ele é igual a 4/3 do raio ao cubo vezes π. No nosso caso, o raio é igual a R, vezes π. Esse é o volume da esfera. E o volume do cilindro, ó, que a gente já tinha, é esse daqui. Então, ó, nós podemos simplesmente substituir tudo aqui. 4r ao quadrado, hπ, mais 4/3, r ao cubo π. Tá. Agora, também é importante a gente substituir esse volume final, porque a gente sabe quanto ele é. O volume final ele vai ser igual ao inicial aqui, mas em vez de h vai ser h mais x, porque a área da base não muda, né? Então, ó, aqui a gente vai ter 4r ao quadrado, h mais x π é igual a 4r ao quadrado, hπ mais 4/3 de r ao cubo π. Tá. Aqui a gente pode cancelar algumas coisas, ó. Por exemplo, o π aparece em todos, cancelar. O 4 aparece em todos, dá para cancelar. E o r aparece em quase todos, né? Cancela aqui, e aqui como é r ao cubo, a gente cancela e vira só um r. Então no final a gente vai ter que h mais x é igual a h mais r/3. É isso, né? É, acho que é isso. Então aqui o h a gente cancela, porque está dos dois lados. Ou seja, x é igual a r/3. Então a variação de altura é de 1/3 do raio da esfera. Aqui, letra C. Então a gente conseguiu calcular quanto a água subiu quando a gente colocou uma esfera dentro desse cilindro. Ok? Vamos agora para o último exercício. Esse aqui sobre trigonometria. Seja x real, tal que o cosseno de x é igual a tangente de x, o valor de seno de x é. Ok. Aqui a gente vai precisar de duas relações da trigonometria. A primeira é que tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x, ok? E a segunda é que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1, independente do valor de x. Então, ó, primeiro, vamos substituir isso daqui aqui na tangente, ó.
cosseno de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, ok? Agora vamos passar esse cosseno multiplicando para cá. A gente tem cosseno ao quadrado de x é igual a seno de x. Agora, vamos substituir esse cosseno aqui, ó, porque aqui a gente pode isolar o cosseno e dizer que o cosseno ao quadrado ele é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x, ok? Só passei o seno aqui do outro lado subtraindo. Então, se a gente substituir esse cosseno aqui, a gente vai ter que 1 menos seno ao quadrado de x é igual a seno de x. E agora, a gente tem uma função do segundo grau aqui, né? Em que o nosso x da função normal é o seno. Mas para facilitar, eu posso considerar, ó, eu vou dizer que o seno de x ele é igual a variável a. Então a gente também vai ter aqui, ó, 1 menos a ao quadrado é igual a. Se eu passar isso para o outro lado, para deixar tudo igual a zero, eu vou ter que menos a ao quadrado menos a mais 1 é igual a zero. E aqui, como eu tenho uma função do segundo grau, eu consigo calcular as raízes dela, né? Dessa equação, ó, basta eu fazer a fórmula de Bhaskara. Então aqui a gente vai ter o delta igual a menos b menos 4 vezes a menos 1 vezes c. 1. Então o delta é igual a 1 mais 4 igual a 5. Então o a ele vai ser igual a menos b, ou seja, 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então, ó, o a vai ser ou ah, tá, arruma aqui. Então aqui, ó, basta a gente fazer as duas possibilidades. Então pode ser 1 mais raiz de 5 sobre menos 2, como pode ser também 1 menos raiz de 5 sobre menos 2. Então aqui, ó, o nosso seno de x, ele pode ser esse menos aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1, para tirar o menos. Então vai ficar, o seno pode ser menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, ou ele pode ser igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Mas aqui a gente tem duas respostas, né? Faz muito sentido, meio esquisito. Só que só uma delas está correta. Porque se a gente analisar essa daqui, ó, menos 1 menos raiz de 5, isso aqui dá mais que 2. Porque raiz de 5 é uns 2,2. Uns 2,2. Então isso aqui vai dar mais ou menos menos 3,2 sobre 2. E isso é maior do que 1. É menor do que menos 1. Só que o seno, ele só existe entre menos 1 e 1. Esses são os valores possíveis do seno. Ele varia de menos 1 até 1 e volta e varia de novo. Então ele não pode, nunca, o seno nunca vai ser menos 3,2 sobre 2, porque isso está fora do intervalo, ele é menor do que menos 1. Então esse valor aqui, embora ele satisfaça essa equação, ele não é uma das nossas respostas, deixando só esse valor aqui como nossa resposta. Raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é a letra C. Essa é a resposta do exercício 9 sobre trigonometria. E bem, esse foi o último exercício. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês em pelo menos um deles. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar, podem mandar mensagem. Vou ficar muito feliz em responder. E caso
Caso eu não tenha feito algum deles muito bem, podem me pedir para refazer, que eu refaço, eu tiro as dúvidas. Ou se tiverem alguma outra dúvida sobre vestibular, também estou aberto para responder elas, mas acho que é isso. Muito obrigado para quem assistiu isso aqui. Tchau, tchau.